Gentrificação no Brasil e no contexto latino como expressão do colonialismo urbano. O direito à cidade como proposta decolonizadora. Resumo. O fenômeno gentrificador no Brasil e no contexto latino sofre os efeitos da colonialidade do poder, pois associado a práticas positivas e naturais da organização da cidade, como a reurbanização, a revitalização e a reutilização, cujo efeito é velar as consequências reais da gentrificação, quais sejam a polarização social, a criminalização da pobreza e a hostilização da cidade, o que se deve à presença do colonialismo, combatido pela descolonialidade, porém perpetrado ainda pela colonialidade do poder. Nesse contexto social, uma abordagem decolonialista, e não mais descolonialista, pode ser proposta pelo direito à cidade, capaz de repolitizar o fenômeno gentrificador e desvelar suas consequências nocivas, acentuadas em um contexto de globalização, extirpando assim os traços da colonialidade do poder e possibilitando dialogar sobre os diversos impactos do fenômeno gentrificador na vida das pessoas, principalmente das mais pobres. Introdução. A urbanização acelerada das cidades contrasta com a desigualdade, pobreza e exclusão, as quais não têm sido reduzidas, inclusive só aumentam. A renda da classe média teve queda de 4,16% entre 2014 e 2019, sendo que a renda do 1% mais rico subiu 9,5% e a do 50% mais pobre diminuiu 18%. Sem um crescimento equilibrado, essas disparidades afetam as relações sociais em vários níveis da vida das pessoas, dentre um deles ressalta-se o nível da habitação, pertencimento e moradia, diretamente relacionado à existência humana, à construção da subjetividade, à qualidade de vida e à inclusão social. Essa contraposição, já afirmada por Lefebvre, é fundamental para relacionar que o avanço da urbanização, crescimento, revitalização, urbanização, regeneração, turistificação e gentrificação num aspecto positivo, observado em várias cidades brasileiras e latinas, não se relaciona com a redução de desigualdades, sendo indispensável compreender como dois fenômenos contrapostos coexistem nas cidades. Segundo a hipótese deste estudo, essa convivência somente é possível através do fenômeno gentrificador, que possibilita que as desigualdades existam, se aprofundem e também sejam legitimadas no contexto urbano, observado, nesse diapasão, através de sua expressão de colonialidade do poder, conforme deve ser compreendido na América Latina. Pois, para que ocorra a urbanização atual, é necessário manejar processos de reestruturação e higienização do território voltados a atender às necessidades do mercado, reconfigurando territórios. A luta contra mecanismos de estruturação do poder é capaz de efetuar uma reconfiguração do campo semântico do urbanismo, o que se propõe seja feito pela matriz da decolonialidade, que identifica no discurso a existência da colonialidade do poder. Como até então ficou claro, a abordagem da gentrificação no presente trabalho será considerando-a como nociva à sociedade e principalmente aos mais pobres, aqueles que tradicionalmente fogem à construção eurocêntrica e colonial do homem. Nessa medida, é possível tornar visível o fenômeno gentrificador, identificando o contexto que dá forma ao fenômeno, para assim apartá-lo das correntes hegemônicas que consideram a gentrificação como um reflexo natural da sociedade competitiva. Busca-se politizar o termo através do direito à cidade, permitindo a visibilidade das facetas do fenômeno gentrificador, reflexo de um desenvolvimento urbano desigual. O fenômeno da gentrificação. Primeiros aportes. A gentrificação inicialmente foi identificada como fenômeno de mudança socioespacial, caracterizada pela chegada de setores de classe média, gentres, os gentrificadores, ou atividades comerciais, acompanhada da saída da população de renda mais baixa, através de processos marcados pela higienização social, com o fim de atender às necessidades do mercado, acarretando uma série de impactos sociais, como a diferenciação do espaço das cidades. Alcunhado nos anos 60, foi associado a um fenômeno restrito ao centro da cidade e à especulação de seu preço. Por concentrar área de alto interesse, a gentrificação ocorre em locais não mais limitados ao centro. Para compreender o processo gentrificador, uma das abordagens possíveis do fenômeno consiste na inserção de conceitos decorrentes de estudos coloniais, como o racismo urbanístico, que associa a gentrificação a dimensões como etnicidade e raça, reconhecendo que a conquista dos espaços ocorre quase sempre em zonas da cidade, nas quais residem pessoas de certa nacionalidade, origem étnica, gênero e cor, observando na gentrificação um movimento de colonialidade do poder que não oferece resistência às pessoas afetadas. Como projeto econômico, a transformação dos espaços nas cidades ocasiona melhorias estruturais, pois há um aumento no recolhimento de impostos, aumento dos financiadores e atuação dos agentes imobiliários, de negócios e limpeza do espaço,
escondendo, por seus impactos positivos, um projeto político e ideológico do Estado e das elites, que facilita a limpeza social, levando os menos desejáveis longe do espaço urbano. Os favoráveis ao processo de gentrificação recorrem a uma terminologia como reciclagem do bairro, melhoramento, renascimento, modernização e outros, como formas de moderar as conotações raciais e classicistas da gentrificação. Ocorre que o sucesso da renovação é limitado a beneficiar uma classe, a alta. Essa forma de abordar a gentrificação associa-se a correntes denominadas neoclássicas do conceito, que continuam a dominar teorias e políticas urbanas, devido à apropriação das políticas urbanas pelo mercado. A readequação espacial ocasionada pela gentrificação, cuja consequência é a remoção de pessoas, remaneja pessoas, tornando-as nômades, por práticas apoiadas e perpetradas pelo próprio Estado. A elite depende do poder do Estado de repressão para manter à distância os pobres. É nítido que para um extrato da sociedade, aqueles que participam e desfrutam da dinâmica urbana, a gentrificação se apresenta como revitalização do ambiente, porém, para outros, aqueles excluídos do desfrute da cidade, sofrem o impacto do imenso custo social. O fenômeno gentrificador, no que aqui interessa compreender, desde sua construção-revelação, toma diferentes formas de expressão, de modo que hoje não é mais restrito a um fenômeno observado nos centros das cidades, mas sim como todo o processo de mobilidade ascendente que usa o espaço urbano para escalar outras pessoas, para subir em uma hierarquia social. É a falsa naturalização da desigualdade social, explorando e abusando das espacialidades e ideias do urbanismo, destruindo formas de existência em nome da acumulação, como é o caso da gentrificação simbólica 4. Não se restringe às questões de residência, mas inclui debates como o impedimento do uso do espaço público pelos cidadãos mediante sua privatização e controle de atividades, o que expande a discussão sobre a transformação de locais públicos, transformados, privatizados e erradicados de política. Os atuais estudos desvelam várias dimensões do fenômeno gentrificador: demográfico, econômico, político, cultural, imaginário e simbólico, o que denota sua associação como forma de colonialismo urbano, pois, na medida em que encontra força privilegiando os brancos, uma classe, uma expressão de gênero e suas identidades, a partir de uma cisão de classe e com a predominância de uma estética e cultura marcadamente colonial, apropria-se do espaço urbano e de sua história. Nuances da gentrificação no contexto brasileiro e latino. Mesmo que a conceituação do termo gentrificação não decorra do estudo da geografia e do urbanismo latino, é aplicável também nele, levando-se em consideração, porém, quando do estudo da gentrificação a partir da visão dos países europeus e da América do Norte, algumas particularidades que somente ocorrem no contexto latino, devido às culturas locais e ao aprofundamento da desigualdade. Mesmo que a gentrificação seja fenômeno que se observa nas cidades em tempos e escalas diferentes, a partir dos anos 1990 os países latino-americanos constroem as bases que darão permeabilidade à gentrificação, abrindo suas portas à viabilidade de assumir juros baixos para o setor imobiliário e o potencial de reutilização de propriedades existentes, acarretando os fenômenos acima delineados, potencializados pela precariedade regional da América Latina. Expressa-se, aqui, pelas seguintes formas, a título de exemplo: renovação de centros históricos, patrocinada pelo Banco Mundial e Programa Interamericano de Desenvolvimento e pela Unesco, voltados ao turismo através de concessões para o âmbito privado, emergência de mercados imobiliários como não vista em nenhum local ao norte, gentrificação ocorre em periferias, supergentrificação, diferença no conceito de subúrbio para os países europeus norte-americanos. Existem particularidades do fenômeno gentrificador latino-americano em contraste com regiões desenvolvidas que não podem ser ignoradas pelo pesquisador. Devido aos maiores níveis de desigualdade, concentração de pobreza e informalidade no uso da propriedade, o papel do Estado é fundamental para compreender as inversões imobiliárias em espaços até então não atrativos ao capital. Em países latino-americanos torna-se fundamental que o Estado atue como mediador para que o capital privado interfira, dando-se, aqui, muito destaque à gentrificação simbólica, pois a gentrificação não se dá somente com a chegada de uma classe média com potencial de compra, mas sim através de programas públicos que atraem investimentos privados e consumidores. No Rio de Janeiro, onde 40% da população vive em favelas, a chegada do capital imobiliário somente é possível com uma prévia militarização do espaço e programas de regulação de propriedade, assim como através da realização de eventos esportivos. Assim, mais do que uma forma que emerge das dinâmicas locais, a gentrificação foi introduzida e expandida pelos governos nacionais na busca da criação de novos mercados e o avanço urbano competitivo.
Em que pese a América Latina ser uma região vasta e diferenciada, a colonização e a neocolonização inseriram em seus estados uma única forma de fazer política. O deslocamento social reflexo da política gentrificadora torna-se mais violento e de maior escala que, uma vez que existe relação entre o nível de pobreza de um espaço e o nível de violência que o Estado e o capital utilizam para converter o espaço em nova oportunidade de benefícios, tornando a América Latina cada vez mais propensa à existência de políticas revanchistas. Exemplos seriam os grandes eventos que o Brasil vivenciou nos últimos 10 anos, cujo reflexo foi um sem número de supergentrificação. O fenômeno aprofunda a criminalização da pobreza. É comum os governos do mundo todo justificarem a remoção de favelas e pessoas de modo a combater o crime, para pacificar os assentos informais e para realizar supergentrificação. Em todos os casos, a justificação vem acompanhada de ampla aceitação social pelos estratos mais altos, e por, inclusive, aqueles não tão altos, porém que assumem uma posição favorável à higienização urbana, e sem que haja medidas dignas aos habitantes locais, tais como informação à população, despejo com prévio reassentamento, contraditório social, inexistência de coação, aviso prévio, medidas mínimas para garantir a participação democrática. Globalização e colonialidade do poder. Gentrificação como geografia própria de um projeto global e reflexo no contexto latino-americano. Segundo Quijano, com a globalização vivemos o primeiro sistema mundo global, criando uma forma global de fazer política, consolidando as cidades em um formato global, afastando a ideia sociológica clássica de sociedade como sistema delimitado. Atrás do mercado, como objetivo último de um projeto econômico, existe a missão cristã e secularizadora do colonialismo moderno, pois o moderno não existe sem o colonial, seu lado sombrio, ao lado das luzes. Bauman sintetiza que as cidades se transformaram em depósitos de problemas causados pela globalização, estando todos diante de uma tarefa que não podem nem sonhar em resolver. A tarefa de encontrar soluções locais para contradições globais. A gentrificação, nessa perspectiva, assume uma nova dinâmica global, estando onipresente nas cidades. O poder das relações do capitalismo e colonialismo mudou no século passado, mas formas incipientes de colonialismo aparecem hoje em uma economia globalizada, como a colonialidade do poder, aprofundada por um sistema global e em rede, mediante as seguintes dimensões: governamental, por meio da privatização de serviços públicos, aliança entre público e privado; econômica, incentivos fiscais, protagonismo da cidade como ente econômico e competitivo e especulação imobiliária; territorial, pela promoção de volta a áreas centrais e adoção de tributos de áreas centrais para espaços periféricos; social, pela abertura de fissura entre as classes sociais, concedendo à parte mais forte um poder de veto e controle da vida e do sustento do mais débil. As cidades hoje expressam-se não como condição de território, mas por uma dimensão empreendedora. O capital não reconhece o local, particularidade, move-se sem fronteiras físicas, políticas ou ideológicas. Disso decorre que não somente os gentres de classe média e alta são brancos, mas sua expressão cultural paisagística, seus aspectos estéticos são predominantemente brancos, refletindo assim sua cultura e história no espaço urbano. Para obnubilar os impactos sociais da gentrificação, o Estado constrói projetos de habitação social em locais afastados da cidade, periferias distantes, tidas como verdadeiras armadilhas da pobreza ao lado da cidade e do luxo tecnológico. O deslocamento das periferias da periferia constitui técnica comprovada de pacificação e controle de grupos marginalizados e oprimidos, localizados por suas características de colonizados: cor, etnia, sexo, renda, cultura, conectada pelo sonho da propriedade privada. Essa estratégia segrega, aumentando também a violência, a insurgência política, racial e ideológica. Colonialidade do poder, manifestações de uma sociedade segregadora, excludente e revanchista. Maldonado Torres explica que colonialidade difere-se de colonialismo. O segundo denota a relação política e econômica, a soberania de um povo sobre outro povo-nação. A colonialidade, por sua vez, refere-se a um padrão de poder, a forma pela qual o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si, sendo resultado da construção moderna da subjetividade. O colonialismo, assim entendido, precederia a colonialidade, mas a colonialidade sobrevive ao fim do colonialismo. O colonialismo, para além de ser uma política de Estado, como sucedia no período de pré-independência, é, sobretudo, uma gramática social muito mais ampla, atravessando o espaço público, privado, a sociabilidade, instaurando um verdadeiro modo de viver que implica criar cisões e hierarquias sociais. A independência, formal, de vários países,
nesse sentido, não liberta os países, pois ainda existe a colonialidade do poder, da fala, da hierarquia social, cultural, a submissão, a produção do conhecimento. A razão eurocêntrica dominante, colonialidade do poder, cria formas de existência, e as defende como universais. O rigor do saber, maculando o diferente como irracional, ignorante e inculto. Tempo linear, como se a história tivesse sentido e direção única e conhecida, através do progresso, revolução, modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização, por meio do qual valores são postos pelos países centrais do sistema mundial, e classificação social, distribuição das populações por categorias que naturalizam as hierarquias como raça e gênero, sendo fundamentais para a relação capital-trabalho. Na América Latina, a colonialidade do poder acentua-se em especial grau por não constituir o grupo desenvolvido, decorrente dos estigmas sociais da população local e do espaço subalterno dentro da história mundial. Por meio dessa construção, a inferioridade é natural e insuperável, o inferior é inferior porque é, simplesmente. A não existência é local e particular. O capitalismo econômico é um objetivo racional e inquestionável. Decorrente desse contexto é compreender que a gentrificação nunca pode ser rejeitada como uma lente relevante para entender as zonas periurbanas ou exurbanas de cidades pós-coloniais, pois é sobretudo um processo geopolítico reflexo de tensões do urbanismo transnacional. O processo e o conceito de gentrificação em sua forma neoclássica e positiva sempre estiveram envolvidos com a linguagem colonial, inovação, criatividade, progresso, voltada a impulsos imobiliários e políticos, revitalização, regeneração, sustentabilidade para os quais o reflexo social é a desumanização e a invisibilidade, efeito de uma rejeição das consequências da colonialidade do poder junto às cidades. Os aspectos simbólicos que decorrem da colonialidade do poder delimitam socialmente o lugar das pessoas, ficando parte em um campo do invisível. É a posição subjetiva, base socialmente configurada, que permite existir processos gentrificadores. Uma linha divisória racial, de gênero, de classe determina uma estigmatização discursiva da narrativa simbólica da sociedade, traduzindo-se em um espaço urbano homogêneo que corresponde aos gostos de uma parte da sociedade que domina a hierarquia social, característica dos sujeitos que definem a espacialidade contemporânea. Ao considerar a gentrificação como a nova fronteira urbana, Smith cria uma metáfora a partir do imaginário do espírito aventureiro dos pioneiros urbanos, homens brancos, civilizando os lugares. Esse imaginário carrega um grande peso ideológico, pois a gentrificação contagia comunidades de classes trabalhadoras, retirando os pobres e adaptando bairros inteiros, de modo que a fronteira ideológica racionaliza a diferenciação social e torna a exclusão como algo natural e inevitável. Nesse sentido, a classe pobre é definida facilmente como incivil, sendo a essência do imaginário da fronteira domar a cidade selvagem, justificando uma incivilidade no coração da cidade. A construção desse mito da fronteira racionaliza e justifica a violência institucional. Amendola aponta que da concepção de explorados e exploradores passa-se a noção de incluídos e excluídos na cidade, uma sociedade marcada pela distância entre os que estão dentro e os que estão fora da fronteira. Os excluídos podem constituir, inclusive, um perigo para a própria existência dos incluídos. A nova rede global, unida ao desmantelamento do Estado social ou à união Estado e âmbito privado, tem como consequência o aumento do valor do solo-propriedade. A vida segura, hoje, é buscada por outros meios, em um mundo individualizado e privatizado. Assim, a defesa do lugar assume contornos do bairro, a comunidade local ganha força. Os outros lugares passam a não importar, mas aquele lugar, o seu lugar, importa. As pessoas procuram o equivalente a um abrigo nuclear pessoal, e a comunidade passa a significar isolamento, muros e portões vigiados. A comunidade é a mesmice, a ausência do outro, o outro que teima ser diferente. Nessa perspectiva de rede global, os aspectos do colonialismo se manifestam na universalização de formas de administração, de modo que a gentrificação é compreendida amplamente como forma de política pública voltada à regeneração urbana, focando na classe média como os novos salvadores da cidade. Não há espaço para falar o contrário. O conteúdo crítico do termo gentrificação, cunhado pela sociologia, perde espaço num contexto como vivenciado. A polícia urbana torna-se revanchista contra os excluídos socialmente, buscando assim solucionar o problema da higienização social, pois as classes perigosas de nossos tempos são as incapacitadas para a reintegração e classificadas como não assimiláveis. A cidade tende a desaparecer para deixar espaço a bairros dotados não somente de funcionalidades, mas de riqueza simbólica, onde não existe possibilidade de conversação horizontal entre os habitantes.
A possibilidade de definir a identidade social por uma conotação territorial é consequência da experiência urbana, até o ponto de representar o objetivo de uma vida inteira, pois manifesta um poder aquisitivo, o status e o estilo de vida em geral. A morada expressa uma complexa intersecção tanto entre capital cultural, gosto, competências, social, relações pessoais, grupos de pertencimento, como econômico, poder aquisitivo e patrimônio. Para afirmar as políticas espaciais da cidade revanchista, a constante conexão causal entre crime e imigração, superpopulação e pobreza, são combinações de uma pseudociência formada para justificar a exclusão social. A criminalização da pobreza é reflexo de um mundo onde a estratificação social reflete um modelo de exclusão e degradação, na medida em que apontam os pobres como pertencentes a uma subclasse, associando-a à sua inclinação criminosa. A insegurança moderna não se conecta com a perda de segurança, mas com sua assimilação em um mundo que foi construído e organizado voltado à segurança e controle. Ou seja, compreende-se que com capacidades e ferramentas certas, é possível obter uma segurança completa. Como isso nunca é alcançado, essa falha, porém, é explicada colocando-se culpa em alguém, o que implica apontar delinquentes. A narrativa de criminalização da pobreza já é acompanhada por políticas de precarização que estigmatizam os territórios, inclusive, através de intervenções que promovem a segurança urbana, pacificação e militarização. Por isso que na América Latina a reestruturação urbana é muitas vezes legitimada e chancelada pelo poder público, visando eliminar e substituir para abrir caminho à especulação. Mecanismos simbólicos perseguem a ordem e regulação das condutas que habitam os bairros gentrificados, valendo-se da presença da polícia para pacificar os bairros, assim como da presença de videocâmera e vigilância. Desse modo, são impostos os estilos de vida da classe média baseada no consumo, fomentando boas práticas vizinhas. Direito à cidade como decolonização. Aportes para uma nova abordagem da gentrificação para o Brasil e para a América Latina. Quinteros realiza uma pergunta fundamental para o início da reflexão sobre o direito à cidade em uma perspectiva global e latino-americana. The question for the colonized mind in this time of globalization is not simply what rights do we have, but instead a much more sinister one, who has rights? A questão para a mente colonizada nesta época de globalização não é simplesmente que direitos temos, mas sim uma questão muito mais sinistra. Quem tem direitos? Há muito direito à cidade mascarado, limitando-se ao direito de acesso a serviços, qualidade de vida, equipamentos, porém, compreendido assim, somente aqueles com maior capital teriam acesso ao direito à cidade. É necessário associar o direito à cidade ao sentido de politização social contra mazelas urbanas, identificação de focos de gentrificação, o que permite dar um escopo jurídico-político às lutas sociais, transformando assim as subjetividades, dado que o poder colonial se concentra no discurso da colonialidade, e permitindo lutas antigentrificadoras. A luta contra a perversidade dos mecanismos de mercado começa com uma nova abordagem do fenômeno gentrificador, levando em consideração o cenário atual, desvelando o significado de conceitos como revitalização, reurbanização e um conjunto de discursos sociais, econômicos e simbólicos que precisam ser repensados. Nessa perspectiva, o direito à cidade deve ser examinado por um enfoque global de decolonialidade. As várias lutas sociais, como as dos campesinos, feministas, indígenas, por direitos humanos, contra racismo e contra a homofobia, voltam-se a transpor a linha do mundo subhumano para o mundo humano, pois o pensamento moderno ocidental continua a operar mediante linhas abissais que dividem o mundo humano do subhumano, de tal forma que princípios de humanidade não são postos em causa por práticas desumanas. As lutas sociais, desse modo, são fundamentais como resistência e produção de vida, demarcando contornos que o pensamento muitas vezes ignora. O direito à cidade, desde já se ressalte, deve ser pensado como essa prática de resistência. O pensamento abissal demonstra que a epistemologia moderna diferencia o visível do invisível. O invisível compreende a zona colonial, o que demarca a divisão do humano para o subhumano. Transforma a ciência na única epistemologia, deixando outras formas de conhecimento totalmente invisíveis por não se adaptarem à forma do conhecimento visível. A linha abissal dá forma à injustiça social global, pois ela é, sobretudo, injustiça cognitiva global. O giro colonial, a abordagem de colonizadora, sem o S, visa complementar a categoria de descolonização, com o S, utilizada pelas ciências sociais ao final do século XX. Ambas as abordagens têm por objetivo desvelar as práticas violentas e preconceituosas perpetradas com relação a determinada cultura e povos. A abordagem decolonizadora é construída posteriormente à abordagem descolonizadora.
Hoje, vive-se em um mundo descolonizado e pós-colonial, decorrente da formação dos Estados-nação em países periféricos, porém ainda marcado pela transição do colonialismo moderno para uma colonialidade global, um processo diferente do que ocorreu na modernidade, mas cujo principal efeito é ainda manter os países de terceiro mundo. Termo usado para o controle das subjetividades, como a América Latina, em uma posição periférica e subordinada, mas não pela dominação territorial, e sim epistemológica. A atual organização do mundo nos conduz a uma ressignificação, em um formato pós-moderno, das exclusões causadas pelas hierarquias epistêmica, espiritual, racial, étnica e de gênero, sexualidade implantadas pela modernidade. A implicação fundamental da colonialidade do poder e do movimento decolonizador compreende que o mundo não foi completamente descolonizado. O giro decolonial se faz necessário porque a ciência social não encontrou ainda a forma de incorporar os conhecimentos subalternos ao processo de produção de conhecimento, razão pela qual busca a criação de novas epistemologias. A cumplicidade das ciências sociais com a colonialidade do poder exige a emergência de novos lugares institucionais e não institucionais onde os subalternos possam falar e ser escutados. As primeiras descolonializações foram incompletas, já que se limitaram à independência jurídico-política das periferias. A segunda descolonização, chamada de decolonialidade, dirige-se à hierarquia das múltiplas relações raciais, étnicas, sexuais, epistêmicas, econômicas e de gênero, que a primeira descolonização deixou intacta. Assim, o mundo, no século XXI, exige uma decolonialidade que complementa a descolonização. Para a proposta de um direito à cidade decolonizador, o conceito de sociologia das emergências de Sousa Santos expressa muito bem as bases para se pensar no direito à cidade, substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear por outro de pluralidades e possibilidades. Assim, a sociologia das emergências consiste em soluções alternativas que existem no horizonte das possibilidades concretas, quebrando a ideia de que o futuro está determinado. Abre-se um horizonte de possibilidades, investigando-se as alternativas. Para Mignolo, a decolonialidade é a energia e o grito sufocado dos humilhados, esquecidos, marginalizados, que não se deixam manejar pela lógica da colonialidade e não acreditam nos contos de fada de sua retórica. O pensamento decolonial busca o fim do paradigma moderno, na busca do reconhecimento de todo humano como membro real de uma mesma espécie, mas alá de todo escepticismo misantrópico. Nesse sentido, o enfoque decolonial ressignifica as exclusões epistêmicas, espirituais, raciais, étnicas, de gênero, ocorridas na modernidade. O direito à cidade deve ser parte do movimento decolonial, pois expressa uma forma de insurgência social, manifestando os contornos de uma cidade, e rebelde, como forma de luta urbana. O urbano funciona como espaço de ação e revolta política, pois, segundo Honeck, imbricada com a natureza da cidade está a organização da vida social e a necessidade de gestão da produção coletiva. Indissociável à existência material da cidade está sua existência política. É na cidade o local onde ocorrem e eclodem os conflitos sociais, de modo que a luta pelo direito à cidade não surge de caprichos intelectuais, mas sim das ruas, dos bairros, como grito de oprimidos. O discurso decolonial busca tirar o véu de fenômenos como a gentrificação, observando-os para além de uma perspectiva eurocêntrica, progressista capitalista, observada também no fenômeno expressões de racismos vários, como o ódio ao pobre. Nesse sentido, a decolonialidade dá uma resposta ao processo de colonialidade do poder, no presente caso por meio do direito à cidade. Na medida em que a informalidade nas cidades latino-americanas gera uma gentrificação de caráter mais violento e evasivo, paralelo a isso gera também específicos centros de apoio e organização de espaços políticos como os contrapoderes, o que hoje representa um obstáculo para a implementação rápida, fácil e suave de políticas gentrificadoras. As falhas do sistema atual são evidentes: cidades divididas, fragmentadas e propensas a conflitos. As cidades cada vez mais transformam-se em cidades muradas, espaços públicos vigiados e excludentes. O direito à cidade é um direito coletivo, que significa o direito de comandar o processo urbano. A cidade é o local onde as diferenças vivem, de modo que diferentes pessoas com diferentes processos devem lutar umas com as outras para definir as formas da cidade. O problema com as cidades atuais, porém, é que na medida em que uma classe dominante controla os aspectos da cidade, não há interesse em fazer da cidade um local de coabitação de diferenças. O direito à cidade, a reinvenção da cidade, é um dos direitos humanos mais importantes e mais menosprezados.
Reivindicar o direito à cidade é também reivindicar um poder configurador sobre os processos de urbanização, compreendendo a urbanização como um fenômeno de classe, pois os excedentes são extraídos de algum lugar ou de alguém, e o controle sobre o uso do lucro é retido na mão de poucos. O direito à cidade não é um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais, mas um direito à vida urbana, transformada, renovada. O direito à cidade é uma forma superior de outros direitos unidos, implicando assim liberdade, individualização na sociedade, ao habitat e ao habitar, à obra, à apropriação, diferente do direito à propriedade. Vai muito além da liberdade individual de ter acesso a recursos urbanos, é um direito utilizado como defesa e também com potencial transformador da realidade das cidades. É uma arma nas mãos da população para contornar barreiras criadas e voltadas à exclusão social e para aquecimento do mercado, por exemplo, dando instrumentos de créditos para habitação. Para o Pilardi, as áreas urbanas desempenham aspectos particularmente marcantes de movimentos sociais contemporâneos, em geral da luta contra as formas de vida criadas pelo mercado neoliberal, o que gera a mercantilização de aspectos da vida social, bem como formas de controle social. Hall defende que o direito à cidade, além de ressignificar o uso dos espaços da cidade, implica também o acesso aos debates políticos, o acesso dos habitantes às infraestruturas sociais ou cognitivas, tomando a cidade como um lugar de encontro, reconhecimento mútuo e deliberação. Nesse sentido, Campillo aponta que a filosofia política ocidental sempre defendeu a liberdade e igualdade entre todos, porém, paralelo a isso, justificou a dominação e a desigualdade entre alguns seres humanos e outros. Essa situação não seria uma relação instituída politicamente, mas algo natural. O direito à cidade, nesse contexto, deve ser objeto de luta, e não pode ser visto como um movimento linear para alcançá-lo, como etapa de uma evolução social. Temos de interpretar segundo uma proposta genealógica. Lefebvre, primeiro idealizador do conceito de direito à cidade, defendia que o espaço é uma construção social, pela estruturação e reestruturação urbana. O urbanismo seria uma ação de opressão frente ao usuário da cidade, pois esquece-se das necessidades sociais quando busca controlar o espaço para melhorar a vida cotidiana e criar novas relações sociais entre os habitantes. Nesse sentido, a cidade torna-se uma mediação das poderosas instituições públicas e privadas e da sociedade, através de estratégias urbanas que geram exclusão e segregação, políticas governamentais que privilegiam poucos, setores vinculados ao capital imobiliário. No seu pensar, de um lado haveria o urbano, e de outra a cidade. O espaço urbano é fragmentado e articulado, articulação reflexa da expressão espacial de processos sociais, ou seja, reflexo da sociedade. Por essa razão, em um contexto capitalista, as cidades são divididas em áreas segregadas, reflexo do presente e do passado. Na mesma medida que é desigual em razão da social. As manifestações do direito à cidade constituem novos movimentos urbanos de contestações, pelas mais diversas formas. Em Nova Orleans, pede-se acessibilidade no valor dos imóveis. Em Madrid, inquilinas prostitutas protestam pelo fato de serem marginalizadas em seu bairro. Em Istambul, opunham-se à demolição de prédios. Em Hamburgo, coletivos de artistas ocupam edifícios históricos para impedir projetos imobiliários. Os grupos, paralelamente, invocam a cidade em uma visão coletiva e também por uma visão autônoma dos grupos, reivindicam melhor qualidade dos serviços municipais, ou de melhores equipamentos de infraestrutura, e de outro lado, as mobilizações contra a expulsão de certos grupos sociais de seus bairros habituais ou a favor da manutenção de espaços autônomos provocam uma produtividade comum no contexto da economia cognitiva. Exemplos como os coletes amarelos na França, cujas reivindicações também giram em torno da caída de preços relacionados à habitação, pois, causadores de gentrificação, são revoltas mobilizadas pela classe média e baixa, insurgindo-se frontalmente. O congelamento dos preços dos aluguéis por 5 anos em Berlim, em decisão emanada em junho de 2019. Tratou-se de pedidos realizados pela população como forma de colocar freio à especulação do mercado, reflexo de uma Alemanha na qual faltam habitações e paralelo ocorre um aumento exagerado nos preços, causando gentrificação. Um manifesto em um grafite em junho de 2019, com o seguinte texto: seu grafite sobe, meu aluguel ganha repercussão, pois a arte também pode ser forma de ocasionar gentrificação, pois aumenta a especulação próximo de onde é produzida. O alvo atacado foi a própria rua, e não um prédio comercial, o que destaca. Recentemente, a população se mobiliza em Berlim para retirar o mercado aburguesado que substitui o mercado que tinha grandes descontos, pois este novo estabelecimento causa gentrificação. Assim, a gentrificação continua, hoje,
a ser um conceito nocivo, associado à perpetuação de injustiças contra os pobres, reflexo de uma matriz de colonialidade do poder. E não positivo, como muitos defendem, destacando a destruição de casas e bairros para promover interesses de ricos e poderosos, acarretando, conforme posto, a exacerbação da injustiça urbana pelo desejo especulativo de especulação e criar um espaço exclusivo que impede os pobres e marginalizados de reivindicarem o direito à cidade. A gentrificação é, assim, um problema social criado, e sua resposta deve advir de políticas públicas e também pela judicialização como possibilidade de obstruir as políticas públicas gentrificadoras, ampliar os custos políticos para as decisões estatais e como potencial de negociação nos canais administrativos. Conclusões. O pensamento crítico frente ao processo gentrificador deve desmontar os falsos lugares comuns, desmascarar mentiras, extirpar o senso comum e apontar contradições do discurso predominante. O discurso hegemônico busca desmobilizar a potência do direito à cidade, o que deve ser denunciado, vendo-se a gentrificação como um problema social criado pelo homem, dando visibilidade a essa sua dimensão, juntamente a questões como violências simbólicas, reflexo da colonialidade do poder intrínseca à prática e a defesa do processo de gentrificação. Conforme demonstrado, a globalização e sua conexão com a cidade, a revitalização de centros, a reurbanização, a turistificação, ou seja, o próprio avanço da urbanização em nada se relaciona com redução de desigualdades. Mais do que embelezamento urbano, a gentrificação esconde uma série de interesses. Mais do que econômica, a gentrificação é parte e parcela de um projeto político e ideológico do Estado e das elites, que facilita a limpeza social, levando os menos desejáveis para longe do espaço urbano. Nesse sentido, a colonialidade integra o contexto da globalização e do pensamento linear global. A importância de considerar as particularidades latinas e brasileiras é porque, desarticulando as formas pelas quais a gentrificação se manifesta, torna-se possível a articulação de uma luta fundada no direito à cidade, uma vez que a gentrificação vem sempre acompanhada de um discurso higienizador, muitas vezes. Nem a própria população que é gentrificada consegue ver o discurso colonialista por detrás. Em que pesa a perspectiva crítica necessária para compreender a gentrificação, teorias neoclássicas continuam a dominar as políticas urbanas devido ao triunfo do neoliberalismo, pois os governos atuam menos regulando os mercados para proteger os residentes marginalizados, o que faz parte do próprio planejamento estratégico do neoliberalismo. Nesse sentido, mais do que nunca o direito à cidade torna-se um direito fortalecido e importante para a sociedade. O processo e o conceito de gentrificação sempre estiveram envolvidos com a linguagem colonial, inovação, criatividade, progresso, voltada a impulsos imobiliários e políticos, revitalização, regeneração, sustentabilidade. Insurgindo-se contra essas práticas coloniais, a decolonialidade é a energia escondida por baixo da retórica da modernidade, resposta dos humilhados, esquecidos, marginados, uma energia que não se deixa manejar pela lógica da colonialidade e não acredita nos contos de fada de sua retórica, local onde se localiza o direito à cidade. Nesse contexto global, as histórias locais são excluídas pelas globais, aumentando a potência da colonialidade do poder. O combate à gentrificação se inicia com propostas teóricas que desvelem a colonialidade do poder intrínseca à gentrificação, o que seria capaz de ampliar um possível processo de transformação do conceito. Com esse primeiro passo, ou seja, com o desvelamento do conceito de gentrificação, é possível criar uma massa maior de mobilização e também a maior força de movimentar e postular diante dos canais políticos e judiciais. Essa proposta tem como adversário o pensamento hegemônico da colonialidade do poder, o qual hoje não somente domina o capital econômico, mas os demais capitais, como o cultural e o da produção de conhecimento, que deve ser desmantelada, permitindo assim tornar visíveis injustiças sociais como a gentrificação. Considere contribuir com este canal para que possamos investir em mais recursos a fim de aumentarmos o alcance e produção de mais conteúdos. Pix na descrição deste vídeo.